Ora bem, como tu disseste que gostavas de património, eu fiquei com vontade de contar alguns projetos de património que colegas que têm saído aqui da escola têm vindo a desenvolver. E é uma linha em que nós trabalhamos em animação. Aliás, na altura de fazer os estágios, eu pergunto muitas vezes aos teus colegas: o que é que queres? Queres ir para o estrangeiro, fazer um programa Erasmus, fazer um estágio no estrangeiro, ou queres fazer na tua região? E normalmente, quando querem fazer na região, eu procuro que sejam projetos no âmbito do património. Esta ideia destes projetos que nós temos vindo a seguir no âmbito do património começou por, digamos, uma candidatura que nós fizemos ao Ministério da Ciência e Tecnologia para termos um projeto aqui na escola onde trabalhássemos a questão do desenvolvimento local das comunidades, como é que esses produtos das comunidades, aquilo que as comunidades têm, poderiam ser transformados em produtos de turismo e lazer, com o turismo, e como é que se pode aproveitar essa zona onde as pessoas vivem para fazer desporto na área do desporto e lazer. Portanto, eram 3 cursos aqui da escola que estavam envolvidos. Começaram então colegas a querer fazer o seu estágio na sua comunidade de origem. Portanto, o que é que faziam? Recolhiam com as famílias, junto das famílias, histórias que tinham a ver com a literatura popular oral, o património imaterial das pessoas, as histórias que havia locais, as lenga-lengas, os trava-línguas, mais como é que faziam certas práticas tradicionais, como é que tradicionalmente se enxertava, se fazia a tosquia das ovelhas, se amassava o pão, se lavava a roupa, como é que se utilizavam as barcas para andar no mondego, como é que as lavadeiras faziam, quais os caminhos que as pessoas seguiam para ir moer com o burro, moer a farinha, etc. Portanto, todas estas práticas tradicionais de património, no sentido do património imaterial, portanto não do património construído, não é? Monumentos, etc., mas do património das próprias comunidades, porque o nosso problema era saber. Nós sabemos que as comunidades têm isto tudo. Desculpe, mas como é que o visitante, aquele que quer conhecer localmente, pode ter acesso a este saber? Sem estar a fazer perguntas, então conte-me lá e tal, esse tipo de coisas. Então percebemos que era importante nestas comunidades dinamizá-las como? Através das crianças e dos jovens. Digamos, este património que existe sobretudo nos mais idosos, digamos assim, não é? Para ter hoje uma projeção social e ter interesse social, tem que ser transferido pelas crianças, mas sobretudo pelos jovens. São eles que têm acesso às novas tecnologias, são eles que têm acesso às novas profissões que são necessárias. Portanto, seria esta relação, criar o nosso trabalho de animação, seria nas comunidades, criar relação entre os jovens e as pessoas mais idosas, com o intermédio até dos próprios pais destes jovens, não é? Ainda não são pessoas idosas, mas que também sabem fazer estas coisas. E, portanto, este tipo de atividades teve várias formas. Foi numa aldeia onde ela convidou um grupo de jovens para fazerem dramatizações sobre como as coisas se faziam antigamente. Não é? E então as pessoas aderiram, ajudavam, iam ensinar a fazer, acabavam muitas vezes por elas próprias fazer. Não é? Portanto, isto criou uma certa dinâmica na comunidade. Numa outra comunidade, que viviam isoladas, várias aldeias isoladas, ia o centro de saúde, ia lá fazer os pensos, os tratamentos, etc. Portanto, uma animadora passou a ir com essas pessoas, e o centro de saúde dizia: mas estas pessoas querem nos lá ver, até inventam problemas de saúde, querem a contactar com outras pessoas. E então ela passou a ir a essas aldeias, passou a estar com essas pessoas contavam-lhes do seu património e ela tentava que os jovens dessas aldeias se interessassem, fotografassem, filmassem, etc. Portanto, digamos que é esta linha de trabalhos
sobre o património que nós fazemos. Também nos juntamos muitas vezes a fazer, portanto, normalmente fazem-se dramatizações das feiras antigas ou da história local, etc. Também é um trabalho que os animadores fazem muitas vezes. Outras vezes é um trabalho também interessante dos jovens com os idosos. Os idosos vão dizer da sua história, dos seus saberes, e os jovens ensinam os idosos a trabalhar no computador. Portanto, eles vão aprender a funcionar no computador, registando as suas histórias, as coisas que eles sabem do património. Portanto, são formas de recolha do património através de estratégias de animação comunitária.